E aí, pessoal, enfim, tudo se encaminha para um final feliz entre Canóbio e Fluminense. Segundo notícias, o Canóbio já se despediu dos companheiros do Atlético Paranaense e já está a caminho do Rio de Janeiro. Nessa negociação, além de um dinheiro que o Fluminense está pagando ao Atlético Paranaense, também envolve uma troca entre os dois clubes, que é a ida do Isaac para o Atlético Paranaense. O Isaac também já teve imagens tiradas dele já no aeroporto, a caminho do Atlético Paranaense. E para quem estava ansioso aí, se tinha dado alguma coisa errada, a gente não via mais informações sobre, não via um anúncio. Enfim, o Canóbio já está chegando no Fluminense. Cara, eu gosto dessa contratação, apesar de do Canóbio não ser aquele ponta driblador, ter alguns problemas com finalização. O Canóbio é um jogador que ele é muito proativo pro time, é um jogador que faz sentido pro esquema do Mano, esse esquema que não visa ter muita bola, esse sistema que visa bastante a marcação, e tem alguns dados que mostram que o Canóbio é um dos jogadores que mais correu pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, é um jogador que volta bastante para marcar e que também pode conseguir ajudar um pouco lá na frente. A gente sabe que ele não deve ser o titular, mas é um jogador bem interessante para compor esse elenco do Fluminense. Ano passado ele teve ao todo 16 participações em gols e dentro ali de 48 jogos disputados. Um número interessante, não são os melhores, mas vai ser um jogador que pode agregar bastante. E nessa manhã dessa quinta-feira a gente teve uma coletiva do novo reforço do Fluminense, o Paulo Baier, lá no CT Carlos Castilho, após o treino dessa manhã. E já tem um vídeo dele que está viralizando bastante, que é quando um jornalista pergunta para ele quais são os jogadores que inspiram ele, que ele acha que ele tem uma característica parecida, e ele dá uma resposta assim bem confiante, para dizer o mínimo, que é que as características dele se assemelham bastante ali o Cristiano Ronaldo. E além do Cristiano Ronaldo também, no futebol mais atual, ele se vê parecido com o Mbappé, com o Rafael Leão, que ele diz que eles têm assim a mesma velocidade, são jogadores rápidos, tem como característica assim essa passada larga, ou seja, ir correndo até o fundo do campo e tentar esse drible assim mais longo. E isso está gerando assim bastante engajamento aí nas redes com essa fala bem confiante do Paulo Baier. Paulo Baier, eu não sei muito o que esperar, porque é um jogador que vem jogando segunda divisão no Goiás. É um jogador que, assim, teve até alguns números, se você for ver a relação total bons, mas a maioria dos números dele, assim, de gols são no campeonato estadual, lá que ele fez pelo Goiás. E além disso, também a torcida do Goiás estava bem feliz com a saída dele, não queriam que ele renovasse de jeito nenhum. Então, assim, não dá para saber muito o que esperar do Paulo Baier, até porque ele não é uma contratação de ponta, mas talvez, assim, durante a temporada, quando ele tiver alguma oportunidade de jogar ali no segundo tempo, ele possa ser importante. E vamos acompanhar um pouco desse vídeo que está viralizando aí dele. E um jogador que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um cara que eu sempre me espelhei. E hoje, no cenário do futebol mundial hoje, um jogador que eu vejo com as minhas características são o Mbappé e Rafael Leão. São jogadores da minha característica, jogadores rápidos, que têm passada longa, né? E o Mbappé, principalmente, que tem um bom acabamento, né? Esse é o Paulo Baier, não tem jeito. E a última informação do dia é que o Terans continuou se apresentando no CT Carlos Castilho, continuou treinando. A gente já tem fotos dele treinando, a gente tem já o vídeo liberado pela Flu TV dele naquela reunião inicial de temporada, que tem o Mano, tem o Angione, o Mário falando como será o planejamento. Sim, o que a gente tem de informação é que até o final de semana ele deve definir o futuro dele, vai conversar com a diretoria. A proposta lá do Penharol segue. E, assim, é um jogador que o Fluminense gastou muito por ele, pagou 14 milhões. E no último ano ele quase não foi aproveitado. Teve Diniz, que não quis aproveitar ele. Teve o Mano, que não quis aproveitar ele. A gente tem informações de bastidores que, assim, muito dessa questão era uma questão de comprometimento. Que ele era um jogador que estava muito acima do peso, chamavam de gordo mesmo, ele não tinha comprometimento. Tinha também questões de treino, não treinava muito bem. Eu particularmente gosto muito do jogador Terans. Quando ele veio, estava com boas expectativas para esse meio de campo, se ele a opção mesmo do Ganso, mas não foi o que aconteceu. E o que eu queria que acontecesse é que
ele tivesse esse comprometimento, voltasse esse comprometimento dele, e como a gente não tem indício de que a diretoria vai buscar uma opção ao Ganso, e quem deve se tornar essa opção é o que a gente tem ali como o Lima, que entra às vezes, ou o próprio Renato Augusto. Para mim, se voltasse esse Terence, esse comprometimento, essa performance que ele teve ali no Paranaense, eu acho que seria assim muito bom grado para essa temporada do Fluminense. E aí, me fala o que você achou dessas notícias, deixe seu comentário aqui, não esquece seu like e se inscreva no canal.